Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Sejam bem-vindos para mais esse dia de nossa reflexão do Santo Evangelho. Convido você, antes da reflexão, rezar comigo essa oração de consagração do dia, invocando também a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dignai-vos de dirigir e santificar, mandar e governar os nossos corpos e os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações segundo a vossa lei e no cumprimento dos vossos mandamentos, a fim de que aqui e eternamente com o vosso auxílio mereçamos alcançar a salvação e liberdade. Ó Salvador do mundo, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Evangelho de hoje está em Lucas, no capítulo 12, versículo de 13 a 25. Convido você a abrir sua Sagrada Escritura. Então, diz o trecho bíblico: Disse-lhe então alguém do meio do povo: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu: Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs-lhe esta parábola: Havia um homem rico cujos campos produziam muito. E ele refletia consigo: Que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: Farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: Ó minha alma, tem muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Deus, porém, lhe disse: Insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. E as coisas que juntasse, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si e não é rico para Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, nesse trecho evangélico nós vimos então que Jesus ele é convocado por alguém do meio do povo para ser juiz na partilha de herança. O que nós percebemos é que Jesus dá uma resposta breve para a pessoa que o convoca: quem me constituiu juiz? E imediatamente volta para o povo. Não é que para o Senhor ele agiu com descaso aqui nas coisas que são da ordem temporal, mas Jesus veio para dar os princípios e os critérios morais que deverão nortear ou informar a justa ação dos homens nos assuntos temporais. Mas ele não veio para resolver propriamente dito essas coisas que são próprias do nosso tempo. Para isso Jesus nos dotou então de inteligência e liberdade, para que nós possamos escolher o que seja mais justo. Não que para o Senhor a partilha de bens, aonde aconteça uma injustiça, não seja importante para o Senhor, mas veja bem, Jesus veio para nos dar os princípios morais de uma boa conduta. Então, o Evangelho conta-nos que a partir desse momento Jesus volta então para o povo e vai dar muita ênfase nesse versículo 15: Guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de riquezas. Olha, palavra de salvação aqui para mim e para você. Ainda que nós necessitamos de alguns bens, ou dos bens para que nós possamos ter o poder de circular na sociedade, de movimentar na sociedade e até mesmo de fazer um bem a outra pessoa, essa riqueza ou riqueza alguma, a vida de um homem não depende dela. A vida do homem depende de uma outra coisa. Depende da riqueza de espírito, dos bens espirituais que esse homem vai constituindo em sua vida, em suas relações. Relações com Deus, relações com o próximo e relações também consigo mesmo. E é isso que vai nos contar essa parábola. Jesus conta a palavra de um homem
de um fazendeiro cujas terras haviam produzido muito e ele não tinha lugar para guardar toda a sua colheita. Ele então pensa consigo: vou derrubar esses celeiros e construir maiores, então eu poderei ficar tranquilo por vários anos. E no final do texto, Jesus chama esse homem de insensato. Tua alma, hoje ainda, tua alma vai ser pedida. E de quem serão teus bens? Ou seja, mais uma vez o Senhor nos prova que os bens não é a segurança do homem. Não há segurança para o ser humano em bens temporais. Mas a nossa segurança está em outro lugar. E quanto à insensatez desse homem, foi querer colocar toda a sua esperança, todo o sentido da sua existência nos bens materiais. Ou seja, meu irmão, quando uma pessoa se volta para o possuir bens, pelo possuir, ele fecha-se naquela causa, naquela questão. E a sua própria natureza humana, então, ela não acontece. Ou seja, o ter abafa o ser. Ele não se encontra mais. E Jesus nos chama a atenção justamente por isso. Para que não venhamos nós, eu e você também, nesta vida aqui, colocar toda a nossa esperança na riqueza deste mundo, na riqueza material. Mas sim, como diz o próprio Senhor no final do Evangelho, ser ricos para Deus, ou seja, ser cheios de bens espirituais. É preciso que eu e você então desenvolvamos nosso espírito nas virtudes do próprio espírito, nas virtudes humanas mais nobres, que nós possamos desejar ter uma vida mais próxima daquele que nos chamou à existência. Que nós sejamos, sim, imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo em tudo. Que nós desejamos amar como Cristo amou. Que nós tenhamos a capacidade de renunciar como Cristo também renunciou. Sem precisar de renunciar a nada. Ele renunciou a tudo. Por todos. Ele renunciou a sua majestade. Ele renunciou o direito que ele tinha como rei e senhor de toda a terra e se fez um de nós. Se fez um de nós para nos mostrar o caminho da salvação. Para nos mostrar que não é pela riqueza de bens materiais, mas é por aquilo que nós nos tornamos. Tem um adágio antigo dito que alguns papas usaram, né? Homem, torna-te aquilo que és. Deixa essa reflexão para que você possa encontrar dentro de você essa força propulsora de querer se transformar na imagem e na semelhança de Deus que nos criou. Deus os abençoe e até amanhã. Fique com Deus. Tchau.